E esse papo de que Rafinha vai ajudar o São Paulo a contratar James Rodrigues tem algum fundamento? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes e fala sobre o Palmeiras cada vez menos dependente do dinheiro de Leila Pereira. Quero te falar também sobre o Corinthians com a situação bem delicada do Paulinho. Tem uma novidade importante envolvendo o Bahia. Falo sobre as últimas do Cruzeiro, atrás de um zagueiro que já fez sucesso no próprio clube. Preciso te atualizar sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, você já sabe, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, ativar as notificações. Se curtiu o vídeo, deixa like. Só queria me apresentar primeiro, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e tô aqui para deixar você por dentro de tudo que acontece no seu time do coração, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win. Tô colocando na tela os jogos desse sábado e domingo do Campeonato Brasileiro com os meus palpites. Essas são as dicas principais para você se dar bem. Cruzeiro e Santos, para mim dá Cruzeiro. Fluminense e Vasco, para mim dá Fluminense. No domingo, América e Cuiabá, vou de América. Tô muito em dúvida entre São Paulo e Internacional, nem coloquei meu palpite. Jogo com cheirinho de empate. E você, o que pensa? Para completar Bahia e Curitiba, vou de Bahia. Lembrando que para participar na Win é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola150 para ter mais de 150% de bônus no valor do seu depósito até R$2.000. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Preciso te contar sobre Gerson, meio atacante do Flamengo, que vai ficar de fora por até 30 dias. Ele sentiu uma lesão na coxa e pode perder inclusive os 2 confrontos contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Quero falar também sobre Juba, o meio atacante do Sport, vive fase espetacular. Ele já tem um pré-contrato assinado para se mudar para o Bahia a partir de 1º de setembro. Rolou uma reunião nas últimas horas entre o representante do Juba e o Sport. O que dá para dizer é que o Juba pode até sair antes do Sport, mas apenas se houver um acordo entre o Bahia e o Sport com uma compensação financeira paga. Caso contrário, ele fica até o último dia do mês de agosto e se muda em 1º de setembro para sua nova casa, o Bahia. Bora falar agora sobre Alberto Valentim, enfim anunciado como novo comandante do Atlético Goianiense. Ele assume o lugar do Mozart, que durou apenas 7 partidas. Para fechar o giro de notícias, o São Paulo já vendeu mais de 26 mil ingressos para a partida contra o Internacional, marcada para o próximo domingo às 4 da tarde no Morumbi, mais um jogo com casa cheia. Bora de curiosidade, preciso te contar que Hulk, em grande fase com a camisa do Atlético, acaba de adquirir mais um avião. Ele já tinha um avião há bastante tempo, esse novo, bem mais imponente, importante e caro. Foi comprado por algo na casa dos 40 milhões de reais. Trata-se de um Hawker 400 XP. Inclusive, o avião foi todo personalizado a pedido do Hulk e caracterizado com coisas relacionadas a ele. A aeronave americana que comporta até 9 pessoas e tem uma autonomia de voar até quase 4 horas ou 2.700 quilômetros. Que o Hulk e sua família façam muito bom proveito. Ele trabalha bastante, faz bastante sucesso e merece usufruir das melhores coisas que a vida oferece. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que está de novo interessado em Zé Ivaldo. Vocês lembram, né? Zé, que pertence ao Atlético Paranaense, esteve emprestado ao Cruzeiro na temporada passada, temporada de acesso, voltou ao Furacão, já tem 17 jogos e 2 gols na atual temporada pelo Clube Atlético Paranaense. Não jogou contra o Libertad. Há a intenção do Cruzeiro em ficar com o jogador, mas o negócio é difícil. Antes de gravar o vídeo, conversei com o dirigente do Furacão e essa pessoa disse que nessa temporada o Zé Ivaldo não sai. Mas é sempre bom ser prudente e aguardar. Vai que o Zé top renovar o contrato antes de sair, vai que o Cruzeiro oferece uma compensação financeira. A posição de momento do Atlético é de não liberar o jogador. Zé Ivaldo, que é bom jogador, tem para mim bom potencial para ser importante no Cruzeiro. Na temporada passada, 33 partidas, 1 gol e mais 3 assistências. Bora falar sobre o Bahia com uma notícia legal. O Bahia foi adquirido A SAF do Bahia foi adquirido pelo Grupo City, isso não é novidade. Nessa quinta-feira houve a inclusão de forma oficial do Bahia na família City. Ele se tornou o 13º clube a participar desse conglomerado, o segundo em importância só atrás do Manchester City. E o primeiro passo, depois da oficialização desse acordo, é o pagamento de dívidas. O Bahia tem algo na casa dos 300 milhões de reais de dívidas, 190 milhões, que são as dívidas a curto prazo, estão sendo quitadas nesses dias. Nessa sexta-feira, por exemplo, o Grupo City bancou 35 milhões de reais de uma dívida que o Bahia tinha com o Banco Opportunity. Até a próxima semana, todos os outros valores que integram esses 190 milhões de reais serão zerados. É importante contextualizar que os outros 110 milhões
também serão pagos num curto espaço de tempo. O Bahia tem a única SAF do futebol brasileiro, pelo menos entre os clubes grandes, que se comprometeu a zerar todo o pagamento das dívidas. Esse ônus fica sob responsabilidade dos novos donos, o que é muito interessante. A gente tem visto a dificuldade que os credores de Bahia, de Botafogo, de Vasco e também do Cruzeiro têm tido para receber os valores a que tem direito. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, com uma situação chata relacionada a André Cury. Você sabe que o André Cury cobra na justiça cerca de 70 milhões de reais do Galo, por conta de uma série de negócios feitos, intermediações, comissões, entre outras coisas, e que não foram pagas. Mas só para você entender como essas ações são perigosas. O Galo tinha uma dívida de 1.600.000 reais para com o André Cury por conta da intermediação do Rosinei, tá? Rosinei que já parou de jogar, enfim. O Atlético se acertou em relação a essa dívida para o pagamento em 16 parcelas de 100 mil reais cada. Pagou as 14 primeiras, restavam 200 mil reais. Esses 200 mil, com juros, correção monetária e uma nova punição, passaram para 1 milhão de reais. E é dessa maneira que a dívida vai crescendo de forma exponencial. Bora falar sobre o Vasco e a reforma de São Januário, que pode chegar até 500 milhões de reais. Informação trazida nas últimas horas pela Rádio Itatiaia dá conta de que o Vasco pretende encontrar investidores dispostos a colocar R$500 milhão na reforma de São Januário. O Vasco não vai colocar absolutamente nenhum real, até porque não se encontra em condições. Josh Vander, que é o CEO da 777, inclusive recentemente conversou com Leila Pereira e com a W Torre para tentar entender o modelo adotado pelo Palmeiras no Allianz Parque em parceria com a W Torre. Especula-se que a construtora possa ser parceira da reforma de São Januário. É até o mais natural, a W Torre tem feito uma série de reformas espalhadas por estádios pelo país. Só para completar, é importante contar que não é da W Torre e nem do Vasco esse dinheiro desses 500 milhões de reais. Como o dinheiro não dá em árvore, e hoje em dia é difícil encontrar gente que coloque grana, eu vou esperar mais um pouquinho antes de adotar o discurso de otimismo. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para entender quem vai, de fato, se apresentar para ajudar nesse período, né, nessa negociação, embora reconheçamos, seria bem legal que o Vasco tivesse seu estádio completamente reformado. Quero falar agora sobre o Paulinho e um dilema importante no Corinthians. Paulinho é o jogador mais bem pago do clube e ganha na casa de R$1,5 milhão de reais por mês. Só para lembrar, no ano passado, quando a Tausa se colocou à disposição para se tornar patrocinadora, ela bancaria 18 milhões de reais por uma temporada, exatamente a grana suficiente para a quitação dos salários do Paulinho. O problema é que a Tausa foi embora, o Paulinho se machucou, passou mais de 6 meses parado e o Corinthians tem bancado esse R$1,5 milhão de reais por uma produtividade bem pequena. Na atual temporada, o jogador de 34 anos de idade tem 15 partidas e só 2 gols. Mas o pior vem agora. Dos 15 jogos, só 2 na condição de titular, todos os outros 13 entrando no decorrer da partida, saindo do banco de reservas. Salário alto, pouca produtividade, rendimento baixo e alguns quilinhos acima do peso. Vanderlei Luxemburgo não vai dizer isso de forma pública, mas pessoas próximas ao treinador já me contaram que o Paulinho não deve ter vida útil muito longa com a camisa alvinegra, a menos que mude radicalmente a sua condição. Bora falar agora sobre James Rodrigues no São Paulo. Papo louco, hein? Contei para vocês na semana passada que o Botafogo havia desistido da contratação do colombiano, que está livre no mercado desde o último dia 13, quando rescindiu seu contrato com o Olympiacos. O Botafogo anunciou a desistência depois que o James nem foi adiante na primeira sugestão de proposta. O Botafogo nem chegou a fazer uma proposta, fez uma sinalização, o James não respondeu, o Botafogo encerrou qualquer conversa. Pois bem, a especulação envolvendo São Paulo e James começou porque o Rafinha deixou vazar que outro dia ele conversou com o James Rodrigues, às vésperas do confronto entre São Paulo e Tolima, válido pela Sul-Americana. O James tem toda a sua família em Bagué, a cidade do Tolima, e o James, que conheceu o Rafinha nos tempos de Bayern de Munique, criou uma amizade com o lateral direito brasileiro e pediu para que ele e o São Paulo pegassem leve nesse confronto da Sul-Americana, jogo que inclusive terminou empatado, partida horrorosa. Foi o suficiente para que torcedores do São Paulo nas redes sociais começassem a se mobilizar, pedindo que o Rafinha fizesse o meio campo para trazer o James Rodrigues. Pessoal, não existe nenhuma chance disso acontecer. O James não quer jogar no Brasil. São Paulo não tem condição financeira de pagar seu salário. São Paulo vai fazer investimentos baixos no que diz respeito a contratações na metade do ano, então não percam tempo, nem gastem esperança com bobagem. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e a diminuição da dependência do dinheiro de Leila Pereira no Verdão. Você sabe que há bastante tempo o Palmeiras tem
Crefisa e Fan como seus principais patrocinadores. São os únicos que ocupam todo o uniforme do time masculino. Esse acordo garante 81 milhões de reais por ano ao Verdão, embora existam aditivos. A cada título conquistado pelo Palmeiras há um bônus que entra nos cofres do clube. É bem verdade que essa grana não tenha entrado, o Palmeiras tem usado esses prêmios para a quitação de uma dívida que tem com a Leila pelo empréstimo de dinheiro quando da contratação de jogadores alguns anos atrás. Mas queria contar para vocês que o Palmeiras, apesar de ter todo o seu uniforme preenchido pelas marcas da Leila Pereira, tem conseguido outras propriedades e avançado em acordos comerciais que aumentaram bastante as receitas com marketing. É só você entrar no balanço do Palmeiras do ano passado e você vai constatar que foram 165 milhões de reais de receita com marketing. Se você levar em consideração que a Crefisa e a Fan bancaram 81 milhões fixos, mais prêmios, o investimento da Crefisa e da Fan não passou de 100 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras adquiriu 65 milhões por fora, com outros parceiros. Nesse momento, o Palmeiras tem 23 acordos comerciais. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, se todo o uniforme palmeirense é vendido para Crefisa e para Fan, como é que funciona? O Palmeiras, por exemplo, vendeu propriedades do uniforme do time feminino. Também trabalha na busca por patrocínios para base. As mídias digitais do Palmeiras, engajamento muito alto de torcedores, são outra boa fonte de receita com patrocínios e acordos comerciais. O estádio também assegura uma renda legal. Enfim, o estádio, no que diz respeito à publicidade. Não estou entrando em bilheteria nem nada dessas coisas, tá? Então é a partir desses 23 acordos com diferentes parceiros que o Palmeiras conseguiu avançar nas receitas. Embora o Palmeiras na temporada passada tenha faturado um pouco menos do que na temporada anterior no que diz respeito a publicidade e patrocínio. E você está satisfeito com Leila Pereira à frente do Verdão? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Se curtiu o vídeo, também deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra mais tarde, a partir das 7, com o programa do Nicola. Abraço, tchau!